voltei lá para o terceiro semestre de faculdade. E aí começou uma nova saga. Eu disse, não, agora eu vou me motivar, vou me comprometer com esse pedido que eu fiz com meu pai e tal. E voltei lá para esse... Fui sair de férias, terminei o segundo semestre, voltei para o terceiro semestre. E no terceiro semestre eu recordo que na época eu consegui um novo estágio. Eu disse, opa, uma respirada. Vou ter outras referências, vou ter uma outra experiência e isso pode ser o ponto que vai me motivar. Eu estava sempre buscando isso, me motivar para me manter aqui, porque eu não aguento estudar isso aqui, não aguento ler isso daqui. E acabei que fui para esse estágio, era um estágio com atuação na área eleitoral, porque na época era eleição para prefeito de Fortaleza, e eu fui para o estágio nessa área eleitoral. E na época eram os advogados que representavam a legenda a qual eu era estagiário, eu entrei como estagiário, eram os advogados assim, bam, bam, e os caras, os melhores, dentre os melhores advogados à época com atuação no eleitoral. E eu digo, rapaz, que oportunidade, né? Que oportunidade. Fui lá estagiar. No dia que eu cheguei para o estágio, eu digo, eu vou sugar tudo que eu puder de informação, vou aprender tudo. E aí, quando eu cheguei lá, o advogado, ele disse, olha, você é estagiário, abra aí o artigo 14 da Constituição e leia. E aí isso repeti. Aí eu li, passou alguns minutos, eu já terminei, ele leu de novo. Aí terminei. Aí ele disse, não, quando aparecer alguma coisa eu coloco para você fazer. E isso eu ficava a tarde toda sem fazer nada. Voltava no outro dia, o que é que eu devo? Já leu o artigo 14? Já. Então, leia de novo. Aí lá eu leio o artigo 14 da Constituição. Mas não tinha uma conexão de assim, não, sente aqui, meu filho, eu vou lhe ensinar. Na época era tudo tão corrido, eu não julgo o fato do advogado, quem estivesse lá, parar para ensinar, porque na época as eleições, os prazos eram tudo tão em cima, eles não tinham nem tempo. Né? E eu demorei um pouco a perceber isso. Eu queria meio que ser acolhido, ser ajudado e que naquele momento eu pudesse ter um mínimo de orientação. E eu não tive. Eu não tive essa orientação e busquei essa orientação e também não encontrei. Acabei, por conta própria também, eu pegava lá as petições, ia estudar, ia tentar aprender, passei a gostar muito da matéria eleitoral, uma matéria que eu vim ministrar aula anos depois, uma matéria que eu tive atuação como promotor eleitoral também durante 9 anos. Hoje é uma matéria que na época foi o meu primeiro contato com ela. Mas, resumindo, eu também saí desse estágio ainda desanimado com a faculdade. Uma tristeza doida e eu não sabia como eu me mantinha lá estudando. Eu só me lembrava do pedido do meu pai, então eu disse que eu vou continuar, vou cumprir esse compromisso. Mas aí, gente, do terceiro, quarto semestre para frente, você sabe aquela fase, você está na faculdade, e aqui é meu ponto principal que eu queria tratar com vocês. Nessa fase, se nós tivermos uma certa orientação, referências e alguém ali que vá nos mentorando, a gente consegue fazer algumas escolhas durante esse percurso que vão facilitar a nossa vida mais à frente. E eu não consegui fazer essas escolhas. Né? Na época, eu tinha um grupo de amigos e eu vivia o que o meu grupo de amigos dizia. Final de semana a gente queria ir para uma festa, na semana eu só me preparava para as provas. Gente. Não era aquela, você estudava todo dia? Não estudava. Era o que deveria ser feito, mas eu não tinha essa consciência. Na minha cabeça eu ia me formar em algum momento, ia advogar, ou ia fazer outro curso, né? Porque naquele momento eu queria terminar, cumprir aquele compromisso que eu tinha feito com meu pai. E aí passou quarto, quinto, recordo sexto semestre, eu só naquela empurrando com a barriga, estudava só para as provas, não era nada direcionado a um estudo para concurso
ou uma preparação para um futuro magistério, ou mesmo estudo para advocacia. E você pode me perguntar, Anderson, tem diferença? Tem. Depois nós vamos fazer outra live falando sobre isso, sobre esses direcionamentos dentro da faculdade. Na época eu não direcionava para nada. E aí eu segui me preparando, na verdade não me preparando, e quando foi lá pelo sexto, sétimo semestre, acho que foi sexto, sétimo mesmo, recebi outra oportunidade de estágio. Eu digo, é agora. Agora vai dar certo. Tá? Lembrando que desde a época já tinham provas para estágios, como se fossem uns concursos para o estudante de direito, para que ele pudesse ser estagiário de algumas instituições, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, e eu não tinha nem conhecimento disso. Tá? Para mim isso era coisa de outro mundo. Então eu não cheguei a fazer essas provas. E aí fui para esse novo estágio.